Então, bem-vindos todos. É um prazer estar aqui agora apresentando. Meu nome é Michelangelo Viana. Vamos fazer mais um webinar da EBSCO. Hoje, o papel das bibliotecas e bibliotecários contra as fake news. Estamos aqui já com a presença da Miriam Cris, da Universidade de Fortaleza, para nos brindar, então, com essa excelente apresentação. Já tive o prazer de poder ter acesso a ela e vai ser maravilhosa. A Miriam Cristina de Lima é mestre em Administração de Empresas pela Universidade de Fortaleza, Unifor. Ela é pós-graduada em Pesquisa Científica pela Universidade Estadual do Ceará e graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará, UFC. Hoje ela atua na Unifor, na Universidade de Fortaleza, como bibliotecária no setor de Gestão da Informação Digital. Então, Miriam, em nome da EBSCO e de todos nós que estamos aqui presentes agora, mais de 160 pessoas, é um prazer te receber e poder te ouvir, falar sobre esse tema cada vez mais importante na área de ciência da informação e também na nossa vida cotidiana, independente da profissão que a gente esteja hoje. Então, vou te passar a palavra e também já aproveitar aqui para deixar de compartilhar e te passar também como apresentadora para que tu possa compartilhar a tua tela, ok? Ok, bom dia. Quero agradecer o convite da EBSCO, quero agradecer a presença de todos nessa manhã e eu espero que seja muito valoroso todo o conteúdo que eu vou apresentar para vocês agora. Eu fiz com muito carinho, confesso, fiquei muito feliz pelo convite e eu acho que é um tema que está sendo muito válido neste momento. Então, vamos lá, né, para a nossa apresentação de hoje. Como o Michelangelo já falou, eu trabalho na Universidade de Fortaleza e essa é a minha linda instituição, né? Fortaleza Terra do Sol, a Universidade de Fortaleza tem 47 anos de existência. Nós temos uma comunidade acadêmica de praticamente 25, 26 mil pessoas. Alunos de graduação por volta de 19 mil, em torno de 19 mil alunos de graduação, e de pós-graduação, 3 mil alunos de pós-graduação. E eu sou da biblioteca, esse ano estou comemorando 10 anos de Unifor, vou comemorar 10 anos de Unifor, e eu quero apresentar a nossa biblioteca. Essa é a biblioteca da Unifor, o mar de livros que nós temos lá, e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe. Atuo diretamente na parte da gestão da informação digital, então gosto de temas correlatos a fake news, como integridade acadêmica, né, má conduta científica e plágio. Mas, iniciando a apresentação, vamos para algumas questões, né, que é exatamente a definição de fake news. Trazendo para o português, a tradução é notícias falsas, né? Mas essa palavra, na verdade, ela tem uma etimologia da língua inglesa. Então, o que é uma fake news? O que são fake news? São as notícias falsas ou mentirosas que são compartilhadas como se fossem reais e verdadeiras, divulgadas no contexto virtual, especialmente pelas redes sociais. E aí o grande destaque é o massivo uso das redes sociais para a divulgação dessas notícias. Né? Então, nós temos o quê? Um boom, uma explosão dessa palavra em 2017, exatamente na eleição americana. Porque o Donald Trump foi quem mais falou essa expressão em 2017, justamente para acusar a imprensa americana de divulgar notícias que seriam falsas, que não seriam verídicas. Né? Então, eu tenho uma outra questão. Uma definição da Wikipedia. E aí vocês podem me perguntar, mas Miriam, da Wikipedia é uma fonte tão questionada. Na verdade, a ideia de wiki é uma ideia muito boa, que é de uma escrita colaborativa. E aí eu trago essa definição da Wikipedia justamente porque nós temos que saber por onde os nossos usuários estão caminhando durante o seu processo de pesquisa. E nós sabemos que essa é uma das fontes mais consultadas. Então, por quê? Só uma interrupçãozinha. Tem uma janelinha que tu tá ali em cima do slide, se tu puder botar ela para baixo ou dar uma escondidinha nela. Tá Isso. ótimo. Prontinho. Ok, obrigado. Nada. E aí eles andam por esses caminhos, né?
que são exatamente, por exemplo, da Wikipedia. A Wikipedia define, né, sendo também como o uso do termo inglês, como nós já conversamos, é uma forma também da minha tela. A gente está colocando para não deixar as pessoas acabar falecendo, não por causa da doença diretamente, mas porque não tiveram uma atenção médica que a gente sabe que dá conta do negócio. A questão da desinformação, e ela é denominada como imprensa marrom. E a cor aqui não é por acaso. Ela realmente é tida como imprensa marrom. E aí nós queremos também focar aqui um ponto que é importante, que é a desinformação ou os boatos, né? Porque as fake news, elas têm características específicas. Mas eu gostaria de apresentar para vocês uma pergunta, né? O que você sabe sobre fake news? E aí também gostaria de convidá-los a participar de um quiz surpresa, né? Para quem não conhece, essa é a interface do Kahoot. Então, vamos fazer um quiz super rápido, que só tem apenas 4 perguntas, 4 questões. Vocês podem acessar o kahoot.it, vou dar um tempinho para vocês, e eu vou startar aqui um game super simples. É interessante que vocês acessem pelo celular, para que vocês visualizem a minha tela, para que vocês possam ver as perguntas, tá? Então... Eu compartilhei também o link agora pelo chat ali de vocês, deve estar presente lá. Ótimo. Vou carregar aqui o Kahoot e já vou passar o PIN aqui para vocês. Vocês podem entrar e se identificar, tá? Vou baixar aqui um pouquinho o meu som. O Cleiton já está chegando, a Amanda, o Michelangelo está ali, a Lívia. Quero ver todos aqui. Ramon, Maria Alice, Jorge. Vou dar mais um tempinho para vocês irem entrando. Rosângela, eu tenho 50 vagas aqui. Eu acho que é um pouquinho mais. Tereza, Ana Clara. Pronto. Joana. Deixar mais um pouquinho para vocês entrarem antes de começar aqui o nosso game, tá? Eu quero fazer esse game justamente para entender, né, o que vocês já sabem sobre fake news e darmos continuidade à apresentação. Olha, estamos em 65. Posso começar? Vou começar, então. Começando, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre fake news. Nós temos 4 perguntinhas, tá? As fake news são notícias inventadas? Escolham por cor, tá?
5 segundos, 4, 3, 2, 1. 36 pessoas responderam que sim. Né? Vamos lá, next. Em primeiro lugar está Jorge. Vamos para a próxima pergunta. Se responder rápido, fica na frente. Essa é a ideia também. Fica, tem que responder correto e rápido. Informar-se apenas pelas redes sociais é... insuficiente e muitas pessoas também responderam que é ruim, né? Jorge continua ganhando, mas a Cristina está logo em seguida. Você recebeu notícia pelo WhatsApp, mas não tem certeza. O que você faz? Verifico a autoria e se está em outros sites. Muitas pessoas também disseram que checam a autoria. Jorge continua, Joyce subiu, Saulo e o Ramon. Nossa última perguntinha. Por que há pessoas que produzem fake news? Para ganhar dinheiro, ter influência e causar confusão. Sim, muitos responderam também para ter algum tipo de vantagem própria. Na verdade, a vantagem nem sempre é pessoal, mas coletiva. Nós vamos conversar sobre isso também no decorrer da apresentação. Nosso ranking, nosso pódio. Em terceiro lugar, Ana Clara. Em segundo lugar, o Jorge, que estava ganhando. E o primeiro lugar foi para o Ramon. Então, o Ramon foi o nosso ganhador aqui do quiz, tá? A Joyce e o Saulo também. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, deixa eu finalizar essa tela. Nós temos algumas questões, né? O quiz pareceu super simples, mas vocês viram que nós tivemos respostas variadas para algumas questões, né? E vamos conhecer pontos importantes com relação a fake news. Então, o primeiro ponto é a descontextualização, né? O que acontece? É quando uma notícia, uma informação é tirada de um contexto maior e dada para você como apenas um recorte. Então, isso é muito arriscado, é perigoso. O outro ponto aqui é o sensacionalismo. Então, o que eu quero? Eu quero chamar a atenção de alguma forma. Eu coloco sempre uma notícia, uma chamada, né, da notícia de forma bem impactante para que gere um burburinho na sociedade. Boatos e rumores. É aquela informação que você não tem certeza, mas você acaba repassando também, ou escuta, como nós falamos, como um telefone sem fio. Né? Boatos e rumores, eles são muito comuns em programas de fofoca, na verdade, né? A falsa controvérsia é aquele tema que é muito polêmico e nós sempre vamos encontrar pessoas que são a favor e pessoas que são contra. Então, isso gera uma disputa muito grande entre as partes. Vamos lá, tem gente que acredita que a Terra é redonda, tem gente que acredita que não. Então, a grande maioria, na verdade, acredita que sim, que a Terra é redonda, mas sempre tem um pesquisador, na verdade, ou uma pessoa, né, que não seja necessariamente um pesquisador, mas que tem a sua ideologia de que a Terra não é redonda. Então, essa história gera uma falsa controvérsia. E a outra questão é realmente um erro jornalístico, que acontecem algumas vezes, né, com os meios de comunicação formais também.
E eles têm que ter, lembrando, eles têm que ter um destaque semelhante ao da notícia para que ele possa se retratar, né? Miriam, sempre que aparecer, pode clicar ali onde diz pedindo para anotação, recusar. O pessoal podem, tem uma parte ali que pede para gerar anotação ou solicitação, por favor, não usem essa, não interrompe a apresentação da Miriam, ok? Obrigado. Ok, então vamos falar sobre informação, já que passamos pela definição maior. Mas eu pergunto para vocês, é informação ou é desinformação? Né? Porque nós estamos passando por um período, na verdade, que estamos sofrendo com o excesso de informação, não com a falta. Nós somos literalmente bombardeados com notícias, com divulgações das mais variadas, e aí eu tenho que entrar em um contexto maior, que é o Big Data, né, que é a questão da grande quantidade de dados, a grande questão relacionada à informação, e aí também cabe nessa fala a questão da nossa segurança dos dados, né, da LGPD. Então, assim, nós temos que ter todo cuidado com os nossos dados. Mas nós sabemos que isso é natural. Nós temos acesso a várias mídias e hoje em dia a informação ela vai chegando sem que a gente queira. Como é que nós pararíamos de receber informações se nos desconectássemos? E as pessoas veem isso como uma possibilidade hoje em dia. Acho bem complexo que as pessoas se desconectem uma vez conectadas, né? Então, vamos identificar alguns sinais, né? Há vários sinais que denunciam quando uma notícia pode ser falsa ou distorcida. E isso vale muito a pena sempre ser verificado, sempre validar, né? O nome da publicação imita veículos tradicionais. Nos últimos tempos, nas bibliotecas, eu particularmente tenho recebido muitos alunos, né, e professores com o seguinte questionamento. Miriam, eu recebi um e-mail de uma editora e ela está me convidando a publicar um artigo e eu apresentei em um evento. Essa editora é verdadeira? Ela é uma editora honesta? Quando a pessoa me procura fazendo esse questionamento, na verdade, enquanto bibliotecária, enquanto biblioteca, eu vou fazer uma investigação. Eu acho que a palavra é essa, tá? Porque, no caso, eu vou olhar o e-mail, eu vou verificar o site, né, dessa instituição, eu vou verificar todo o backfile dos artigos científicos que estão indexados lá no site deles. Sinceramente, às vezes eu olho o CNPJ da empresa, qual o segmento que ela atua. Por quê? Porque normalmente esses e-mails que estão sendo recebidos nos últimos tempos, eles têm uma cobrança, eles cobram por um valor específico. Então, todo esse processo ele deve ser visto. Nós já passamos também lá pela biblioteca por um aluno de doutorado que recebeu um e-mail e aí o periódico dizia que tinha JCR e tinha Qualy, quando na verdade ele não tinha nenhum dos dois. Então, mais uma vez, uma notícia que não era verdadeira, uma notícia falsa que tentava ludibriar no meio acadêmico, no meio científico. Ausência de assinatura e autoria. Vamos para o site, né? Muitos alunos, eles gostam de utilizar sites variados. Entendo completamente. Mas, se você perceber, alguns sites, com algumas notícias, eles não têm uma assinatura. Ele não tem um jornalista, ele não tem uma pessoa que assuma aquela informação. Tá, pensando na BNT, quando eu não tenho uma pessoa física, na verdade eu vou entrar pela pessoa jurídica, né? Então eu entraria como responsável pelo site como um todo. Mas isso é arriscado, porque na verdade, nesse processo de fake news, o que as pessoas querem é disseminar uma informação, mas não divulgar a sua identidade. Isso é muito comum. Por isso que em um dos nossos questionamentos, lá no quiz, um dos itens era ter vantagens próprias? Sim, mas a pessoa não se mostra.
necessariamente. O uso de linguagem adjetiva e de caixa alta. Essas notícias, elas sempre tendem a querer apresentar uma informação bombástica. Então, quanto mais chamativo for, né, o anúncio, melhor. Se você parar para analisar erros ortográficos, as pessoas não têm tanta, né, maturidade na escrita e acabam cometendo erros pequenos. Sites estranhos, sem telefone ou endereço, fotos fora do contexto. Não sei se vocês já passaram pela situação de ter um site e você visualiza uma foto com uma chamada diferente do conteúdo. Eu já passei por isso várias vezes. E manchetes, de uma forma geral, muito sensacionalistas, né? Eles sempre querem chamar atenção. E aí eu trago um projeto americano muito legal que se chama News Literacy Project, né? Que tem a missão de capacitar os educadores a ensinar os alunos as habilidades necessárias para se tornarem consumidores inteligentes e ativos de notícias e outras informações e participantes engajados e informados na vida cívica. Então, eu achei essa iniciativa muito interessante. Por quê? Porque, na verdade, a biblioteconomia nos últimos tempos tem focado muito na questão do comportamento e da competência informacional, que nós vamos falar sobre isso também. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho que dar comportamento e competência, né, para os meus usuários, para os usuários da biblioteca, para que eles possam ter uma independência na hora da pesquisa. E, nesse caso, esse projeto, ele vai ao encontro dessa ideia, né? Que as pessoas têm que ter uma maturidade no consumo da informação. Pergunto para vocês se hoje, e aí é um momento reflexivo, se vocês entendem que vocês estão com maturidade no consumo da informação ou não. E, dentre os itens que essa instituição está aplicando, né, como eu expliquei, é uma instituição americana, ela indica 4 passos, que são bem simples, né? Você recebeu aquela informação, então, para um pouco, analisa, né? No segundo ponto, veja os comentários sobre aquela informação, veja o que está sendo discutido. Faça uma pesquisa rápida sobre o mesmo assunto. E o 4º passo, peça a fonte. Será que tem a fonte? Eu estou recebendo aquela informação, mas está claro para mim de onde é que essa informação está vindo? É o questionamento. E aí eu trago para vocês uma iniciativa brasileira, né? Porque, na verdade, nós sempre assim, temos boas práticas fora do Brasil, mas nós temos também que buscar boas práticas, né, no Brasil. Então, eu achei essa comissão, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma comissão de confiabilidade informacional e combate à desinformação. Eu achei, sinceramente, uma proposta maravilhosa, né? Porque o objetivo é planejar e institucionalizar ações e serviços da biblioteca sobre confiabilidade da informação, possíveis projetos, propostas, realizar capacitações, produção de tutorias e materiais didáticos, planejamento e exposições de eventos, pesquisas, formalização ou incremento de cursos para serviços de competência e de informação. E aí eu quero destacar também que, no momento, várias agências estão assumindo esse papel. Por quê? Porque a quantidade de informação é tão grande, tão massiva, que surgiram agências. É um novo modelo de negócio. Aí eu pergunto para vocês, os bibliotecários se encaixariam perfeitamente nesse ramo, nessa atuação, né? Dentre as agências que eu estou trazendo as agências brasileiras, mas eu vou mostrar uma agência americana. Os fatos, Lupa, Comprova, Estadão Verifica, Truco, Boatos.org, Farsas. Então, hoje, vocês podem entrar nesses sites para verificar se uma informação está correta ou não. O trabalho deles é exatamente isso.
E aí vamos falar sobre as redes sociais, né? Porque fake news está muito atrelado às redes sociais. E aí eu pergunto para vocês, né? Você é um prosumer? Vocês já escutaram essa expressão alguma vez? O prosumer foi um termo citado por um livro que várias pessoas leram, que se chama A Terceira Onda, por Alvin, né, em 1980. Só que esse termo era relacionado à produção e consumo, né, no setor da administração de bens. E nos últimos tempos, com relação ao surgimento da internet, esse termo foi migrado para um outro segmento, que na verdade é a informação. Então, o prosumer, hoje, ele é um produtor e consumidor de informações nas redes sociais. Nós tivemos um boom, né, de blogs, de Instagram, de Facebook, de usuários de uma forma geral, de youtubers, né, pessoas que criam seu próprio conteúdo nessas redes sociais. E aí, todos nós hoje, tanto produzimos quanto consumimos informações, né? E nós estamos, de certa forma, influenciando outras pessoas. Isso é fato. Só que eu tenho que me atentar se eu não estou apenas repassando a informação, né? Isso é muito sério. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós ouvimos vários boatos, várias notícias falsas sobre o Covid. E aí, isso atrapalha. Isso atrapalha o momento que nós estamos passando, né? Então, vamos indicar algumas ações relacionadas ao WhatsApp. O WhatsApp está com a missão, e aí vem, né, na notícia Facebook, porque é da mesma empresa, que eles estão combatendo a má informação, a informação equivocada, né, do Covid-19. E eles alegam, dentro de um blog do próprio Facebook, né, que eles estão doando, que eles doaram, na verdade, 1 milhão a uma empresa americana para checagem de informações, né, verificação de fatos no WhatsApp, para que as pessoas não passem informações assim de uma forma irracional. Eu acho que a melhor expressão é essa, porque se nós pararmos para pensar, nós estamos num processo de hiperinformação, e eu nem gostaria de usar essa expressão porque eu acho muito forte, mas hiperignorância, tá? Não levem a expressão hiperignorância ao pé da letra, mas há um pensamento que é o não raciocinar na hora de disseminar as informações, né? É muito sério, esse ponto é bem importante nessa discussão. E vale a pena acessar. Se você tem dúvidas com relação ao que a sua rede social preferida está falando, acesse a fonte diretamente. E uma dessas fontes é o blog do WhatsApp. O WhatsApp é um serviço de mensagens privadas, né? E eles estão aqui exatamente falando sobre isso. Essa notícia é do dia 7 de abril. Eles estão trabalhando para garantir a privacidade e a segurança das conversas no ano passado. Eles criaram um limite de encaminhamentos, eu acho que vocês já devem ter percebido. Hoje em dia eu não posso mais mandar assim, para tantos contatos uma notícia que eu estou encaminhando, né? E aí eles já perceberam a redução do número de mensagens. Essa é uma informação bem interessante e uma iniciativa importante do WhatsApp. E aí, pensando que era verdade, para vocês entenderem que essas informações, elas circulam de uma forma muito natural, e a maioria das pessoas, elas estão achando, né, elas consideram que estão fazendo bem para o outro. E aí, trago um caso meu. Uma amiga minha, se chama Ana Paula, né, eu falei com ela antes, ela disse que eu poderia citar o nome dela,
ela gentilmente compartilhou essa notícia da Cacau Show para mim, né, no dia 6/4, e quando ela compartilhou, eu analisei a informação. E vocês perceberam alguma coisa nessa imagem? Assim que ela mandou, eu disse, tá, Cacau Show dá ovos de Páscoa como incentivo à quarentena. Estranho, né, gente? É uma empresa. Ela tem a sua, né, responsabilidade financeira, digamos assim. Mas vejam bem, o endereço eletrônico está Cacau Shows com S no final, .com/Páscoa. Qual foi a minha primeira ação? A minha primeira ação, na verdade, foi entrar, não por esse link, mas entrar no site da Cacau Show realmente. A minha primeira informação foi, o endereço não é esse, a URL não está correta. Minha segunda iniciativa, olhar o Instagram da Cacau Show. Porque se eles estão fazendo alguma ação de marketing nesse sentido, é óbvio que a empresa, né, que aí eu vou olhar o Instagram oficial, que essa é uma outra questão que nós temos que tomar muito cuidado, se nós não estamos olhando as redes sociais que não são verídicas, que não são verdadeiras, né? Porque, normalmente, quando você tem um perfil comercial, ele tem algumas características especiais. Então, a minha resposta para ela foi, amiga, é fake, viu? E ela disse aqui no cantinho, né, direito, amiga, pensei que era verdade. Eu, na verdade, não recebi essa notícia apenas pela Ana Paula, eu recebi por várias pessoas enviaram. Isso já aconteceu com outra empresa, que foi a empresa de produtos cosméticos, Boticário. E quando eu entro num site como esse, na verdade, na maioria das vezes, eles pedem um cadastro. Então, eu vou botar meus dados pessoais. Nós voltamos para a questão da segurança da informação, da questão dos meus dados. Para quem estou dando os meus dados, né? E o Facebook em si? O Facebook, ele também está assim, com muitas ações relacionadas à integridade do seu conteúdo. O Facebook andou passando por algumas situações bem difíceis, né? De falsas informações, perfis falsos. E aí vamos colocar nessa discussão outro ponto, que são deepfakes, que ele está tentando combater mesmo. Né? Como resultado dessa parceria e discussões, estamos reforçando nossa política em relação aos vídeos manipulados. Tem sites que estão bem engraçados. E aí nós temos que ter cuidado também com a questão da sátira, porque a sátira não é uma fake news. Tá? A comédia em si, ela é uma iniciativa para uma reflexão tomando por base o humor. Então, eu não posso entender que uma fake news surgiu, por exemplo, de uma piada humorística. São coisas diferentes. Por vários pontos. Não tem a intenção de prejudicar coletivamente. Na verdade, ele diz claramente ele apresenta claramente a sua autoria. Mas eu quero apresentar um vídeo para vocês. Ele tem alguns minutinhos, mas é o único vídeo da apresentação. E é do Bruno Sartori, tá? O Bruno vai falar um pouquinho sobre o assunto. Ô, amiga, eu acho que não vai poder passar, então eu vou ali, fica travando e o áudio não sai aqui pra gente. Eu vou colocar o link na descrição aqui para todo mundo no chat. E aí, se quem quiser também pode, acho que assistir. E eu posso tentar aqui também passar pelo microfone o áudio dele. É uma opção. Tá certo, tenta. Tu quer projetar, Michelangelo? Tu passa o áudio, eu vou voltar, tá? Tá. Só um segundo. Pode dar play.
cidade de Jundiaí, e a convite do site E4, eu vou falar para vocês um pouco sobre as deepfakes. Eu sou jornalista, tenho 30 anos e pelo menos há 15 eu edito. Eu comecei bem cedo. Muita gente me pergunta onde é que eu aprendi a trabalhar com deepfake. A verdade é que o PT me patrocinou e pagou um cursinho lá em Hollywood. Muito provavelmente, nas últimas semanas, você assistiu alguns dos meus vídeos aí pela internet. Eles são chamados deepfakes. Mas, afinal de contas, o que é um deepfake? De uma forma bem resumida, os deepfakes são vídeos falsos criados com bibliotecas de código aberto que são voltadas para aprendizado de máquina. Esses códigos, então, são usados para analisar aí milhares de imagens e descobrir como essas imagens funcionam e como esses rostos são formados. O processo basicamente se resume em codificar a imagem A e depois a decodificá-la na imagem B. Esse processo de learning, o aprendizado de máquina, ele é chamado aí pelo pessoal de inteligência artificial. E a gente já tem isso aí em muitos aplicativos de celular, como no Snapchat, é possível trocar o seu rosto. O tempo de processamento varia muito, isso vai depender da máquina onde essas imagens estão sendo processadas. Há cerca de um ano eu precisava treinar um rosto por cerca de 30 dias para ter um resultado assim. Hoje a tecnologia já evoluiu e com cerca de 3 a 4 dias eu consigo ter um resultado como esse. Infelizmente, como toda tecnologia, essa também pode ser utilizada para o mal. Pode ser que no futuro o pessoal comece a utilizar as deepfakes para criar fake news, para criar vídeos pornográficos de revanche. Então o futuro pode aí não ser tão promissor. Vai chegar um ponto em que a gente terá filmes, além de dublados em português, gesticulados em português, no timbre original do ator que está ali falando. Essa tecnologia será capaz de copiar perfeitamente a voz de qualquer pessoa, copiando entonação, respiração, velocidade de fala e muitos outros fatores que vão deixar mais natural a fala de uma máquina. I am happy to share with you a small announcement about a cool startup called Viber. They launched today their website where you can create a digital copy of your voice. They only need you to record 1 minute of audio. Vai ser possível até fazer vídeo chamado em outros idiomas. Você aqui falando e outra pessoa do outro lado te vendo falando em inglês, em espanhol. Que a minha expectativa preferida é a refilmagem de seriados onde os atores aí já morreram. Queria muito rever o Chaves com novos episódios e com os atores originais. Para não ser enganado por esses vídeos, eu vou te dar algumas dicas aqui para poder tentar descobrir se esses vídeos são manipulados ou não. Os vídeos em que eu produzo, além de utilizar deepfake, eu utilizo em pós-produção para corrigir uma cor, corrigir um defeito. O usuário comum, ele não tem essa capacidade. O primeiro passo é verificar a nitidez entre o rosto e o restante do vídeo. Geralmente, os deepfakes têm um rosto bastante embaçado. Isso é porque não houve um treinamento adequado, um tempo de treinamento para que o vídeo ficasse mais nítido. O segundo passo é notar a boca. Geralmente, vídeos com deepfake têm a boca bastante embaçada. O terceiro passo é notar sobrancelha. É difícil falar. O terceiro passo é notar a sobrancelha. Geralmente, os vídeos acabam ficando ali com duas, uma sobrepondo a outra. Então, é importante observar isso. E se você gostou dos meus vídeos e quer acompanhar um pouco mais dos meus trabalhos, é só seguir o meu @Sartori. Tchau. Pronto, Miriam? Tá me ouvindo? Então, gente, esse foi o Pode prosseguir. Mas tem a outra grande rede social, na verdade, é o Instagram. Então, nós temos aqui as diretrizes do Instagram, né? Eles apoiam um ambiente seguro, um ambiente aberto para todos, né? Levamos a violação muito a sério, incentiva
os usuários a denunciar o comportamento abusivo em todos os aspectos, tá? Vale a pena também sempre entrar no blog do Instagram, certo? Sempre que vocês tiverem dúvidas sobre redes sociais, sobre as iniciativas dessas redes sociais, ao combate da fake news, né, entrem no blog dessas instituições. Mas toda essa discussão surgiu também de um ponto que é o papel do bibliotecário, né? Eu sei que alguns que estão hoje ouvindo esse webinar são bibliotecários, outros não. E aí eu vou só retomar um pouco do papel da biblioteca, que é essa questão de que a biblioteca ela é uma disseminadora da informação, mas o bibliotecário é a pessoa, né? O ator desse processo. E aí eu trago uma frase que eu acho assim, muito interessante, que é do Abraham Lincoln. Você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas por algum tempo, mas não consegue enganar todas por todo o tempo. E aí, vamos falar para os bibliotecários nesse momento sobre a nossa resolução, a resolução do Conselho, né? Que aprova o Código de Ética e Deontologia do bibliotecário brasileiro. Então, a resolução, ela traz alguns pontos que são bem interessantes. E aí eu pergunto para vocês, bibliotecários, né? Vocês leram essa resolução? Vocês estão cientes do papel que vocês devem exercer nesse contexto? Trouxe apenas alguns pontos, né? O primeiro é o capítulo 2, a natureza do fundamento e objeto do trabalho do bibliotecário. A profissão de bibliotecário tem natureza sociocultural e suas principais características são a prestação de serviço de informação à sociedade e a garantia de acesso indiscriminado aos mesmos e livre de quaisquer embargos. Né? Então, assim, eu tenho que disseminar a informação e aí vamos lá, trazendo para os nossos cotidianos. Eu tenho uma religião X, mas um livro que chegou na biblioteca, eu estou dando um exemplo muito simples. É de uma religião Y. Eu vou indexar de uma forma que não seja exaustiva só porque eu não gosto daquela religião, ou porque eu não gosto da religião confiável. Né? E também criar nos nossos usuários uma autoridade de pesquisa, uma maturidade de competência e comportamento informacional. Oi, Miriam, o teu áudio está travando um pouquinho. Também está no capítulo 2, que é o objeto Oi, de Miriam. trabalho bibliotecário é a informação, artefato cultural, está travando? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Natural ou artificial? E o último ponto que eu estou destacando aqui, na verdade, é com relação aos deveres do bibliotecário. Oi, Miriam, pode falar de novo? Eu acho que está voltando agora. Está voltando? Vocês estão me ouvindo? Então, falando aqui sobre o capítulo 3, né, que são os deveres do bibliotecário. E dentre os deveres está assumir a responsabilidade pelas informações fornecidas.
tá? E aí os bibliotecários estão ouvindo isso e os usuários, né, os nossos queridos alunos também estão, nós somos responsáveis por isso, tá? De acordo com os preceitos do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Acesso à Informação, a lei vigente no momento, né? Mas tudo isso perpassa por algo que é muito importante, que é a ética de cada um. E aí, enquanto disseminador da informação, nós temos que ter o quê? Neutralidade. Eu tenho que ser neutro no processo de disseminação. Eu não posso segmentar pelo meu juízo, né, de valor sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema. E eu tenho também que sempre evitar preconceitos. E, mais uma vez, eu foco aqui nessa questão do comportamento e da competência informacional, porque elas são a base de uma boa pesquisa. E uma boa pesquisa, na verdade, ela vai trazer um arcabouço muito bom para a produção científica. Porque, falando como um todo, né, no contexto geral, a produção científica hoje em dia, ela está passando por situações que também não são nada agradáveis, né? Nós falamos de fake news, a fake news que é uma notícia falsa, mas se nós pararmos para analisar todos os artigos falsos que estão sendo produzidos, todos os softwares que estão sendo criados para produção científica, né? E qual é o impacto que esses artigos falsos, que esses autores que não são verdadeiros, nós temos artigos científicos que os autores, né, colocam o nome de grandes personalidades na sua área para chamar mais atenção, para terem uma aprovação do artigo em revistas, né, de renome, revistas conhecidas nacional e internacionalmente. Tudo isso está sendo feito. E tudo perpassa pela questão da ética e da integridade, que tem que ser trabalhada sempre com relação à informação. Então, gente, na verdade, essa foi a minha fala, né, de uma forma ampla, pelo tempo. Quero agradecer a presença de todos nesse webinar, quero agradecer a EBSCO e quero agradecer, claro, a minha instituição, a Unifor. Nós estamos nesse momento home office e com todo carinho e com toda a dedicação, né, o trabalho para disseminar Teu áudio está travando um pouquinho de novo. Toda a equipe de bibliotecários da Unifor que estão aqui, pessoas, estão trabalhando informação. Melhorou? Agora então, melhorou. Michelangelo, pronto, já passo para você. Eu acho que eu só tenho que agradecer realmente. Miriam, nós é que temos que agradecer. Foi, olha, muito instrutiva. A gente está aqui maravilhado. Vários comentários, inclusive, dos colegas da EBSCO e também aproveitar também o pessoal aí que quiser dar os agradecimentos também no chat, para que a Miriam saiba que a gente está com um tema muito importante. Eu acho que ressaltar que a gente cada vez mais está sendo hoje em dia digamos assim, bombardeado por muitas informações que às vezes a gente não tem consciência de que são verdadeiras ou não e que podem hoje estar, digamos, aí sendo falsas e a gente não tem essa consciência. Então, eu acho que é importante que a gente tenha agora até essa noção, como tu deste, muito clara do como a gente pode trabalhar, como é que a gente pode conseguir filtrar as informações e ter consciência que é uma informação bastante certa e, digamos, correta, no sentido de que o papel do bibliotecário é garantir que a informação seja verdadeira. Eu acho que, independentemente se ela é hoje gerada por autores, gerada por pessoas que daqui a pouco não são especialistas, que a gente tem essa consciência. Eu vou abrir aqui a rodada de perguntas.
Peço também que quem tiver alguma pergunta possa colocar no chat. A primeira delas aqui é que, na verdade, que é uma colocação, é uma pergunta. Saulo Maurício Portilho, da Universidade de Gurupi, no Tocantins. No que trata conteúdo nocivo, que vão de contra a natureza da pesquisa científica, como negacionismo, conspirações e teorias incabíveis. Como, por exemplo, livros do Olavo de Carvalho, qual o papel do bibliotecário em combate a esse tipo de conteúdo? Texto geral, eu acho que nós temos que ter muito cuidado. E eu peço desculpas, mas depois qualquer coisa eu mando especificamente para você um livro que é da editora Contexto, que falhou aqui a memória, mas que fala exatamente dessa questão da ciência como um todo, né, dos nossos preceitos com relação à ciência. Eu, particularmente, não conheço esse autor que você está citando. Mas o que eu quero dizer? Eu posso avaliar ou eu tenho que deixar o meu usuário tomar a decisão? Porque, assim, nós temos que levar em conta 2 pontos. Se é uma informação falsa ou se é um preceito daquele autor. E o autor entende a realidade daquela forma. Se é uma convicção durante a sua escrita sobre um determinado tema, eu acho que o papel do bibliotecário é disseminar informação, alertando ao usuário sobre a quantidade de informações que nós temos com relação a um determinado assunto. Vamos lá para o nosso levantamento bibliográfico. No levantamento, quando o aluno faz uma anamnese, né, com um bibliotecário, ele vai passar tudo que ele quer. Alguns alunos, eles definem exatamente quais são os autores que eles querem, e outros não. Eles deixam isso em aberto. Então, o nosso papel é tentar colher o máximo de informações dentro de um recorte temporal, dentro de um assunto pré-definido, mas não necessariamente fazendo um corte com relação ao autor Y ou autor X, tá? Espero ter sido clara na minha resposta. Mas, assim, fico te devendo esse livro, tá? Muito obrigado, Miriam. Aqui também tem uma outra informação também, que é sobre também a questão da Ângela Saad, por exemplo, mencionou que teve indicações de retirada de alguns livros, e daí a ideia é pensar também que, nesse sentido, é uma questão de avaliação também de questões políticas e talvez assim nesse sentido com algum viés de ideologia. Nesse sentido, sempre o papel do bibliotecário, acho que bem forte mencionar, foi mencionado um nome aqui, mas eu digo assim, é a questão da gente ter como bibliotecário neutralidade nesse sentido. Eu acho que o papel do bibliotecário não também causar agora a questão de censura. Eu acho que é importante mencionar como as duas questões ficam interligadas nesse sentido, no papel de viés ideológico, e a gente acreditar que possa ser fake, ou então tomar decisões de não compra, de descarte, desbaste de acervo em função disso. Nós já passamos por situações assim, sabe? E não só com relação a livros, mas com relação a quadros. A Unifolha é muito conhecida pelo grande acervo de obras, né, de arte. E uma das alunas questionou a presença de orixás no hall da biblioteca. Então, tá, é uma questão religiosa daquela aluna, mas será que os outros alunos se entendem dessa forma? Será que aquela expressão artística a ofende ao ponto de termos que tirar de tudo? É a mesma coisa de falarmos sobre livros bem pesados, né, como o nazismo, por exemplo, sobre questões políticas, né? É um contexto bem geral. Vamos ver mais algumas perguntas aqui que a gente possa também aproveitar. Vou aproveitar aqui a fala da Maria do Carmo Sá Barreto, que é parabenizar a EBSCO, sempre se preocupando em trazer informações relevantes para a nossa área. Gostaria de saber qual é o canal que nós podemos acompanhar a EBSCO para saber sobre seus eventos ou webinars. Então, eu já vou aproveitar a sequência da apresentação. Eu também vou colocar o link para que vocês possam acompanhar esses webinars que a gente está participando agora. Existe uma página que está com toda a lista de todos os webinários. Eu já vou até aproveitar para compartilhar esse link aqui para vocês no chat. E informar que hoje a nossa página no Facebook é o principal canal de informação. Então, podem acompanhar a EBSCO Brasil no Facebook para que vocês possam, então, aproveitar.
Outras perguntas aqui. Caroline, de Freitas de Oliveira. Não sei se ela quer indicar aqui também a instituição dela, para que a gente possa ler. Acredito que seja necessário um conselho aos bibliotecários, que eles saibam separar as suas crenças ideológicas e religiosas pessoais da sua atuação profissional. Então, reforça o que a gente comentou no sentido de que, sim, a gente tem que falar de uma maneira neutra, inclusive em relação às questões políticas, religiosas, ideológicas, todas as questões que possam existir, e nesse sentido se tornar bastante neutros. Sim, concordo. Essa é a minha percepção sobre o processo. Claro que eu entendo que tenha divergência, né? Mas eu eu reforço a minha percepção. Até vou ler aqui uma fala da Josiane, que comenta que alguns autores têm convicções fortes e particulares, assim como também alguns outros autores que são considerados daqui a pouco tabu em relação à própria literatura, em que há bibliotecários que dizem que não seria uma literatura. Mas quem é a gente para determinar o que é uma literatura? Então, está aí a liberdade de expressão nesse sentido e a responsabilidade no sentido de informações que podem afetar a sociedade, assim como literatura. Literatura, eu sempre defendo o seguinte, existe alguém que escreveu e existe alguém que vai decidir ou não pela leitura. É um dos direitos, inclusive, do leitor, como a gente fala, é não ler. Então, ninguém vai ser obrigado a ler um conteúdo. Na verdade, aí, Michelangelo, entra um ponto muito importante, que é a liberdade de expressão, né? Que é tido a leitura, a expressão, né, a escrita, voltando um pouco à questão da fake news. Eu posso escrever o que eu quiser? Eu posso comentar o que eu quiser? Na verdade, pode, mas com moderação. Porque você entende que a liberdade de expressão não é um direito absoluto dentro da nossa legislação brasileira. Ele é um dos direitos que compõe a nossa legislação brasileira. Então, a partir do momento que eu vou, como é que eu posso falar de uma forma simples, prejudicar alguém, eu tenho que ter cuidado, porque eu posso sofrer sanções com relação a isso, né? Sanções legais com relação ao ato de prejudicar, passando informações errôneas. Porque a grande questão da fake news é exatamente você esconder a sua autoria, né, durante a disseminação da informação. Mas quando você faz isso e as pessoas sabem que foi você que fez, você pode sofrer sanções legais. Sim, é aquela questão, até os colegas estão comentando aqui a questão da ética, inclusive aqui no sentido dessas situações relacionadas à informação, ou à notícia, vamos dizer assim, e o contraponto a respeito da literatura. São coisas, acho que, bem separadas nesse momento agora que a gente está falando, e a questão de liberdade de expressão tem a ver muito com o que cada um pensa. Então, acho que nesse sentido, acho que é importante a gente diferenciar. Até a bibliotecária que falou com a gente agora aqui sobre a questão dessa pergunta sobre o autor, agora deixa eu verificar aqui, a pergunta da Josiane, que comentou sobre a questão da diferença realmente prática entre autores literários e autores noticiosos ou de viés, sei lá, crônico, filosófico. Ela é uma bibliotecária da Biblioteca Pública do Eldorado do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. E que interessante. De ética, quem está comentando aqui essa diferença, que é muito clara, que a gente sempre tem que ter na nossa mente, que é a questão ética em relação à literatura, que não é o nosso papel, o seu censor nesse momento, cai no requisito da ética. Foi o Rigoberto Veloso, da Universidade Federal do Piauí, comentou. Que bom que eu estou com dois extremos do Brasil, né? Rio Grande do Sul e Piauí. Fico muito feliz com isso. E aqui a gente também está agora com uma fala do Evers, do colega nosso aqui. Vamos ver aqui sobre uma pergunta das questões de segurança de informação, colega da área, da nossa profissão aqui, que fala sobre a questão de como as instituições, então, hoje, no sentido de conteúdos, elas podem trabalhar com, então, o apoio, instituições de ensino e as próprias bibliotecas, para que o usuário tenha um canal para que ele possa, então, saber se a informação é verdadeira ou não. Então, nesse sentido, a própria Unifor tem hoje uma experiência, a gente pode também agora utilizar a própria experiência da própria Miriam, agora trabalhando nesse projeto que teve na Unifor, por exemplo, que ela usa hoje uma ferramenta de descoberta, que, então, nesse sentido, as bibliotecas se empoderam com uma ferramenta que vai ter garantia para o usuário de poder utilizar uma informação que é válida e sem plágio, sem manipulação.
Você quer falar alguma coisa, Miriam, sobre o... Quero sim. Nós não podemos poldar o universo de pesquisa dos nossos usuários. Não acho que isso seja viável. Por quê? Porque lá no começo da minha apresentação, para quem não viu, né, eu falei da Wikipedia. E por que eu citei a Wikipedia? Eu citei de propósito, porque eu sei que a maioria das pessoas olham a Wikipedia para ter definições. E qual é o grande chamariz da Wikipedia? A questão dos hiperlinks. Lá as palavras ficam de uma outra cor e você pode hiperlinkar com outro assunto, né? O que já venha sido tratado por Paul Otlet há quantos anos, né? Um dos teóricos da nossa área. Então, nós temos questões. Eu não posso cercear o universo de pesquisa do meu usuário. Isso é um fato. Mas eu posso indicar os melhores caminhos. E aí, quando eu falo para uma pessoa, e eu vou contar um case que aconteceu esta semana, né? Eu recebi um áudio pelo WhatsApp de um dos docentes da nossa instituição, repassando um áudio de uma outra docente. Então, o que ela dizia? Ela dizia que estamos em home office, né? Ela dizia que estava tentando achar alguns artigos da New English e não estava localizando de forma aberta, já tinha ido ao metabuscador Google e não tinha localizado. Qual foi o meu papel? Explicar para ela que nós temos, por exemplo, bases de dados internacionais, portais internacionais, ferramenta de descoberta, que ela não necessariamente estava indo pelo caminho mais fácil, ela estava indo pelo caminho mais difícil. Porque quando eu reúno os conteúdos dentro de uma plataforma única, que é a ferramenta de descoberta, né? E nós usamos o EDS, eu estou dando uma trilha mais fácil para que meu usuário encontre a informação no final. E, claro, garantindo a confiabilidade daquele conteúdo. Porque lá só entra o que foi indexado pelo bibliotecário, né? O que foi escolhido, selecionado pelo bibliotecário da instituição, né? Dentro dos seus pacotes de bases de dados e de conteúdos digitais. E isso é muito importante. Então, assim, ela estava pesquisando? Estava, mas não no lugar correto. Sim, sim. Essa é a importância, a gente fala a própria EBSCO agora nesse sentido, que a gente tem essa consciência de sempre ter os conteúdos sempre selecionados, editoriais. A Unifor é um dos nossos hoje clientes que tem, então, a ferramenta da busca integrada. Agradecer aqui o Everaldo da Federal de Pernambuco que fez a pergunta, porque nesse sentido a gente tem essa noção muito clara de que a importância dos bibliotecários se empoderarem dessas fontes de informação confiáveis, principalmente para o ensino e a pesquisa. Eu sempre digo assim, a gente não vai ser inimigo do Google, ou seja, as pessoas acabam pesquisando no Google, mas sempre nas capacitações, falando agora por mim, a gente tem a ideia de pensar assim, o quanto a informação no Google é verdadeira, mesmo a gente achando uma informação lá, está escrito o nome da Miriam. Será que alguém não falsificou um texto e colocou o nome da Miriam? Ou até o contrário, roubou um texto da Miriam e colocou o seu nome? Eu já fui vítima desse processo. Má conduta, né? E alguém trocou o nome para o nome dele como se ele fosse o autor. Então, qual é a garantia mesmo no Google que a gente vai ter uma informação real, né, e válida nesse sentido? E aí, assim, sei que não é especificamente dentro desse contexto, mas aí a gente tem que ter só uma lembrança sobre a questão do plágio, né? Falando nesse meio especificamente acadêmico, verificação de plágio e sabendo que nem sempre as pessoas compartilham as informações, nesse caso do Michelangelo, foi sim de má fé, né, como nós estamos sempre usando essa expressão. Ele decidiu trocar os nomes, sim, mas quando eu pego parte de uma informação que não deixa de ser uma das linhas do fake news, que é uma informação parcial, eu tenho que ter todo aquele cuidado quando estou fazendo um artigo científico, uma publicação, né, dentro da academia. Essa é a ideia. Então, vamos dar uma olhada aqui em alguma outra fala, que eu estou com uma informação também do Joana Lima, da Unite Pernambuco. Parabéns pela excelente explanação. Seria possível compartilhar conosco esse conteúdo apresentado? Aí, claro, Sim, Joana, sim, protegido pela teoria, para disseminar essa informação. Então, se tu autorizares, depois eu posso pegar o link da tua apresentação no Prezi e eu vou mandar junto com o certificado o link para vocês poderem acessar, tanto a apresentação quanto o vídeo do Bruno Sartori, para que vocês possam também acessar. O Francisco Bezerra, da Federal de Pernambuco, pergunta se existe no mercado algum livro publicado sobre fake news.
Existe sim, Francisco. Eu posso passar depois, junto com esse material, eu posso passar algumas referências. Durante toda a minha apresentação, eu coloquei as fontes no final, né, de cada fala, porque eu gosto muito dessa questão do hiperlink, como eu havia explicado antes, mas eu posso passar algumas referências sim. Perfeito, Miriam. Pessoal, acho que vai ter um grande prazer de ter esse material que tu selecionaste já para a tua pesquisa e para poder também ter acesso na íntegra. Acho que assim, nesse momento, até vou aproveitar e falar agora da Amanda Sertori dos Santos, que está aqui com a gente, Sertori Santos, que ela fala o seguinte: primeiro as fake news, agora as deepfakes. A tecnologia, como sempre, nos desafia. E precisamos nos manter atualizados mais do que nunca. Nós, bibliotecários, precisamos estudar muito sobre competência informacional e desenvolver primeiramente em nós habilidades básicas para verificar a autenticidade da informação. Então, acho que vai em conta de tudo que a gente foi falando, e acho que é interessante pensar que é nosso papel aí, literacia informacional é o tema, se vocês quiserem procurar artigos sobre esse assunto, e as habilidades, até a própria IFLA tem uns materiais bem interessantes sobre isso. Vou resgatar também, vou tentar compartilhar junto esse material. Na verdade, sobre qual é o papel do bibliotecário na seleção de informação em relação às fake news. Esse tema foi o tema da minha dissertação de mestrado, né? A competência e o comportamento informacional dos alunos de pós-graduação, especificamente stricto sensu, na Universidade de Fortaleza. Mas eu concordo muito com a fala. Eu acho que para você ensinar, né, o usuário, o aluno a ter competência, o bibliotecário tem que ter. O bibliotecário tem que ter todo esse discernimento e essa bagagem antes de repassar essas informações. E em um momento da apresentação, eu mostrei uma experiência muito boa aqui do Brasil, porque não beber nessa fonte? Porque não fazer, né, uma ação parecida nas bibliotecas de vocês? Eu acho mais do que nunca até que nesse momento a gente trabalhar com uma capacitação em relação à literacia informacional acho que é evidente que eu acho que vai ter um papel, acho que essencial. Pensem que agora, quando a gente não está podendo chegar lá e pegar o livro na estante, nesse momento que a gente está passando, e saber que aquele livro ali passou por um processo editorial, e agora é um material que a gente está tendo que confiar, talvez aí cegamente, às vezes quando a gente encontra na internet, nesse sentido, né, que eu falo, eu acho que aí é que a gente tem que ter a noção mais clara, o papel do bibliotecário, pensar assim que existe um espaço aí para que a gente possa dar esse curso. Eu acho que tem uma capacidade bem forte de incluir como um curso que a gente está dando online. Sim, como um webinar. Fala também aqui sobre a questão política que a gente estava comentando antes, foi a Tailana, está aqui com a gente, Tailana Tavares, da Unifor, que a grande questão relevante também é o que está acontecendo em relação ao negacionismo da ciência, negacionismo histórico, que tem a ver pelo menos nas relações políticas brasileiras, uma pauta ideológica. Não acho que o bibliotecário tenha que agir de forma neutra, ou tão neutra nesse sentido, mas no sentido de que, no caso da ciência, sim, a gente está sendo bem claro quanto a isso agora. Falando em espaços científicos, a ciência ela não tem ideologia. Tanto a literatura também vai ter. Então, claro, nesse sentido, a gente pode ter uma posição ideológica? Claro que sim. Eu acho que, nesse sentido, todo mundo tem que respeitar a opinião, o pensamento crítico que os outros tenham. Mas a questão de ciência e literatura, aí sim a neutralidade vai ter que agir muito forte. Então, até como a própria colega falou. Exatamente, porque assim, você, claro, tem as suas ideologias, tem as suas convicções, mas aí na questão de disseminador da informação, né, de aporte de conteúdo, é que você não tem que ter essa restrição, tipo, não gosto de um determinado autor, então eu não vou mandar nada sobre aquele autor para o aluno porque eu não gosto do autor, né? Sim, isso é o que nós não podemos fazer, porque aí eu tiro do aluno o poder da reflexão. E numa produção científica, a grande magia, na verdade, está também no contraponto. De que você mostre, eu sempre falo isso para as minhas orientandas, para os meus orientandos, que você mostre os dois lados da moeda no seu trabalho, né? Sem enviesar também, enquanto autor, na escrita.
Você mostra os dois lados, porque você está escrevendo sempre para alguém. A produção intelectual, ou mesmo até agora, vamos pensar assim, a questão até socioantropológica, no sentido de avaliação de discurso, existem algumas áreas em relação à literatura linguística, inclusive, que avaliam essa questão. Acho que, nesse sentido, a importância de a gente gerar os canais, a própria Biblioteca do Congresso, até um tempo atrás, agora ela parou, mas ela, inclusive, guardava tweets. Ela fazia um arquivo de informações de todos os tweets que as pessoas usavam para que isso servisse, no futuro, até como uma questão de estudos socioantropológicos. Então, imagina a importância quando a gente fala, estou dando um tweet aqui para alguém. Então, existia, agora se parou em relação ao volume, não se faz mais isso, mas por um bom tempo a própria Library of Congress nos Estados Unidos guardava tweets, para vocês verem como a informação no sentido de resguardo e depois estudos, ela vai ser bastante importante. É memória, né? Uma coisa que nós perdemos com o passar do tempo, e não sei se estamos perdendo de forma muito, né, objetiva, é a questão de um jornal impresso. A maioria das instituições, claro, nós temos todo um acervo, né, digitalizado de jornais, mas a maioria das instituições, bibliotecas especificamente, tá? Não guardam mais os jornais impressos. E, eu quero ver notícias, e aí eu saio um pouco da informação científica, mas eu quero ver notícias sobre um determinado tema nos últimos 30 anos. E isso está se perdendo, sabe? Eu já vi casos onde as pessoas tiveram que buscar, foi um projeto de pesquisa, buscar informações com os jornalistas que ainda estavam vivos para colher dados sobre um determinado tema, porque não tinha mais necessariamente esse jornal impresso e que não foi digitalizado, vale salientar. Então, a fonte era uma pessoa, era a pessoa física. A gente está trabalhando com o papel da organização da informação e aí a memória entra junto também nesse sentido. Imagine que se uma informação é necessária e eu preciso utilizá-la depois no futuro, qual é o papel também da gente restringir o acesso a essa informação para algum estudo? Então, de forma alguma, a gente vai falar e usar esse argumento. Eu vou falar aqui de um colega também, Luiz Gustavo, que agora também, para a gente já se encaminhando para o final, a gente está com várias perguntas, então procurei ler todas elas aqui, foi bem interessante. Para que vocês entendam nesse sentido agora, acho que essa fala do Luiz Gustavo, para a gente encerrar, ela é muito importante para que a gente perceba também um outro tipo de papel que a gente está tendo agora com essa questão do distanciamento social, inclusive. Então ele fala, boa tarde, sou Gustavo Lima, psicólogo, trabalho com a Miriam. E enquanto psicólogo, eu falo sempre em minhas redes sociais o quanto é importante averiguar informações e o excesso delas também, em meio a toda essa pandemia, já que o excesso e a maioria delas serem fakes, podem causar inclusive uma desordem emocional nas pessoas. Então, acho brilhante essa colocação, Luiz, obrigado, porque eu defendo muito isso também. Particularmente, eu tenho selecionado muito as minhas redes sociais agora, o que eu estou lendo, de tanta informação que tem, grupos de WhatsApp, falas no Facebook e outras que agora, inclusive, começaram, acho que até eu estou percebendo que o pessoal que nem interagia tanto está interagindo mais e está nos sobrecarregando, de alguma maneira, sobre questão e a gente com isolamento aí, eu, como falo particularmente, já estou há 2 semanas sem sair de casa, não ponho o pé na rua. Como eu também imagino que vários estejam passando por esse momento e pensando que a gente fica pensando assim, o quanto a gente agora está dependente da informação, mas tem que ter também essa noção clara do que a gente está estudando, usando para o trabalho, né, informações de trabalho e também informações que vão afetar o nosso emocional, o papel do bibliotecário também nesse sentido. Gustavo, obrigado pela presença, obrigado pela fala. E, assim, somos responsáveis pelas informações que compartilhamos hoje, tá? E temos que pensar sempre se aquela informação ela vai ter um impacto negativo na vida do outro. Eu acho que esse momento é um momento muito propício para falar de coletividade. Estamos todos isolados, mas temos que pensar coletivamente, até mesmo nesse momento, né, de encaminhar notícias pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelas redes sociais. Nós temos que ter muita cautela para não prejudicar o outro fisicamente, né, quando ele deixa de fazer algo
com relação à sua saúde, e nós já temos grupos de estudos aqui no Brasil falando sobre fake news relacionados ao Covid-19, quanto à saúde mental das pessoas. Eu acho que aí agora, nesse sentido, vão ter muitos estudos. Eu acho que é válido a gente pensar também que depois, quando a gente for trabalhar agora com toda essa informação que está sendo gerada em questões noticiosas de saúde, vão haver muitos estudos sobre diversos aspectos, tanto de saúde, a questão histórica. Acho que é uma grande pandemia do século para a gente aqui e que vai gerar questões políticas, econômicas, impactos em termos de trabalho, quem sabe agora até como a gente vive no planeta. Muita gente está falando que o planeta está sendo dividido agora, a história dele em antes e depois agora do Covid. E que isso vai ser também importante a gente também depois se abastecer de informações técnico-científicas, históricas, noticiosas, para os trabalhos futuros, principalmente das instituições de ensino e pesquisa que vão fazer novos estudos a partir de agora sobre esse assunto. E vai ser um dos temas mais procurados para os levantamentos bibliográficos. Com certeza. Então, pessoal, obrigado pela participação. A gente vai agora encerrando. A gente passou um pouquinho daí de uma hora do treinamento para que a gente também siga agora também com as nossas responsabilidades. Eu agradeço a todos. A nossa apresentação está sendo gravada e então, no final, quando é feito o processamento, a gente vai enviar o link para todos e a todo mundo que está aqui participando agora. Foram mais de 250 pessoas. Quero agradecer a cada um, em nome da EBSCO, e também agradecer aqui publicamente a Miriam. Brilhante palestra, brilhantes falas, as perguntas também. Obrigada. Pessoal, muito enriquecedoras. E uma boa semana aí para todos e que estejamos todos sempre cada vez mais fortes para a gente passar por essa fase da melhor maneira possível. Obrigada a todos que participaram.